Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 121, O Apoio Tardio. No mar, 3 grandes navios de guerra se movem a toda velocidade. No horizonte, uma grande sombra apareceu. Relatório, estamos prestes a alcançar a primeira base. Um fuzileiro naval segurava um telescópio enquanto reportava de um lugar alto. Neste momento, Garp e 2 comodores olhavam nervosamente para a enorme sombra enquanto ela ficava cada vez mais clara. As últimas 2 horas se passaram com todos os fuzileiros navais aqui tão tensos quanto podiam estar. Eles não puderam deixar de olhar para Garp. Com o passar do tempo, todos os fuzileiros navais ficaram cada vez mais nervosos. Se alguma coisa acontecesse com Roja porque eles estavam atrasados, eles não podiam imaginar o que Garp poderia fazer. 2 horas. Cerca de 2 horas se passaram desde que receberam a informação de que Doflamingo estava atacando a primeira base. O mar está cheio de batalhas de vida ou morte. Mesmo quando Luffy era pirata, Garp sabia quase todos os detalhes sobre o que estava acontecendo com ele. Se alguém quisesse estar sempre protegido, não conseguiria ficar mais forte. Sem nenhuma experiência de vida ou morte você não conseguiria estar acima de todas as pessoas. Garp veio até aqui por Roja. Ele certamente não queria ver Roja cair quando começou, mas era impossível estar sempre ao seu lado. Desta vez, tudo depende de Roja. Na opinião de Garp, este foi o maior teste para Roja. Ele só podia rezar para que Roja pudesse passar com segurança neste teste. Gradualmente, a situação da primeira base se refletiu nos olhos de todos. De forma impressionante, estava tudo destruído. Parece que tudo na ilha foi destruído. Vendo isso, Garp cerrou o punho e ao seu lado, os corações dos 2 comodoros ficaram frios. Eles realmente chegaram tarde demais? Vis. Não havia nenhum navio de guerra atracado na costa. Quando os navios de guerra chegaram, os 2 comodores e Garp foram os primeiros a saltar. Logo após tocar o chão, a figura de Garp desapareceu. Os 2 ao lado dele eram mais lentos, mas depois de alguns passos na ilha, ficaram atordoados e seus olhos ficaram surpresos. Embora o prédio estivesse destruído e não houvesse nenhum sinal de vida, eles ainda podiam perceber as pessoas reunidas na ilha à frente com seus Kenbushoku aqui. Os 2 diminuíram a velocidade. Os 2 continuaram avançando em direção a um grande grupo de oficiais e soldados, tentando reunir o que podiam das ruínas. A aparição dos 2 alertou os fuzileiros navais. Olhando para os 2, todos os fuzileiros navais ficaram chocados no início e depois foram em direção a eles. Comparados com a surpresa dos fuzileiros navais, os 2 comodores ficaram muito mais surpresos. Existem tantos sobreviventes? Os 2 foram claros sobre Doflamingo. Ele não era uma pessoa tão legal para deixar tantos sobreviventes. Ele massacraria definitivamente toda a base. Mas ele não o fez. Algo está errado. Tantas pessoas, mas ninguém ficou ferido ou tinha cicatrizes. Essas pessoas não eram sobreviventes dos fuzileiros navais. Os 2 pensaram em algo e um deles perguntou: "Vocês são fuzileiros navais da primeira base? Onde está Doflamingo?" Ao ouvir essa pergunta, um capitão deu alguns passos à frente e disse em direção aos 2, relatando: "Somos de fato fuzileiros navais da primeira base. Quanto ao Doflamingo, ele está ali." Na primeira parte das palavras do capitão, os 2 duvidaram um pouco. Na segunda parte quase os fez pular de susto. Logo ali, ambos eram comodoros da sede. Mesmo assim ainda tinham medo de Doflamingo. Não há problema. Garp estava com eles. Doflamingo não poderá enfrentar Garp. Os 2 respiraram fundo e se acalmaram. Mas quando olharam na direção do capitão, a princípio houve dúvida, seguida de surpresa. Eles inconscientemente seguiram na direção que o capitão acabará de apontar. Isso é, olharam na frente deles. Eles ficaram sem palavras, ficaram consternados. Embora aquela pessoa estivesse deitada enquanto o sangue pingava por todo lugar e suas roupas praticamente sumiram. Suas mãos estavam algemadas pelas algemas de Kairoseki. Eles podiam dizer vagamente quem é essa pessoa. Ele era Doflamingo. Ele foi o pirata que fez grande nome na Grand Line. Tal personagem caiu no Mar Oeste? Com esta descoberta, o que se seguiu é outra questão. Quem foi quem derrotou Doflamingo? Capítulo 122, O choque do mundo inteiro. Os 2 comodoros engoliram a saliva enquanto seus olhos não conseguiam acreditar. Antes de chegarem, Doflamingo já estava derrotado, e exceto essa pessoa, não há ninguém na primeira base que possa derrotá-lo. Olhando para o corpo pingando sangue, eles murmuraram o nome de Doflamingo. O choque dessa luta se espalhará por todo o mundo. Poucos dias depois, a notícia da luta entre Monkey D. Roja e Doflamingo se espalhou pelo mundo. Ele se espalhou não apenas pelo West Blue ou pela primeira metade da Grand Line, mas alcançou todo o caminho até o Novo Mundo. O mundo ficou abalado com esta notícia. No Mar Oeste, na base de uma força subterrânea, Robin viu a notícia em choque. Mesmo Doflamingo não conseguiu derrotar aquele cara. Robin, que esteve escondido no subsolo por muito tempo, recebeu uma enorme quantidade de informações sobre o mundo. Se não o fizesse, não teria sobrevivido por tanto tempo. Esse nome não era novidade para Robin, afinal era ele quem dominava todas as transações no West Blue. Mas tal personagem caiu no Oeste Azul. Robin sabia desde a primeira vez que viu Roja que ele era forte, diferente de qualquer um da marinha do West Blue, mas ela ainda não esperava que a força de Roja chegasse a esse ponto. Até Doflamingo foi derrotado. Esse tipo de força já é tão forte quanto um almirante, ou talvez mais.
Monk.D. Roja. Um cara tão assustador. Depois de respirar fundo, Robin se acalmou e quando se lembrou do que Roja disse, seus olhos brilharam. Ele só vai agir quando quiser, não se importou com as ordens do governo mundial, mas ainda tem tanta força, esse cara vai criar uma tempestade, mais forte e maior que essa. Robin pensou nas possibilidades futuras de Roja. East Blue, Vila de Foocha, em um bar humilde, as pessoas bebiam e faziam festa. Senhorita Fazer, cadê a cerveja? Esta é a última copa? Com chapéu de palha e cabelo ruivo, essa pessoa estava sentada no bar, não havia vestígios dele ser um dos Yonkou, esse era Shanks. Sim, este é o último. A garota de cabelos verdes sorriu gentilmente e entregou a xícara enorme. Ele estendeu a mão e olhou para a garota e sorriu. Obrigado. Vendo isso, a garota sorriu docemente. Neste momento, um pirata chega segurando um jornal. Ei, chefe, olha essa notícia. Qual é o problema? Ele pegou o jornal e de repente seus olhos se aguçaram. Neste momento, ele mudou completamente daquele cara de aparência fraca para um imperador inspirador. Shanks olhou para o jornal, depois o largou, seus olhos brilharam quando ele respirou fundo e disse, Monk.D. Roja. Esse cara criará uma grande tempestade no mundo. Depois de ouvir as palavras de Shanks, Ben Beckman olhou para o jornal e sorriu. Aquele garotinho Luffy, ele diz que vai ser pirata o dia todo. Acho que ele não sabe o quão forte o avô é. E ele nem deveria conhecer o tio. Ouvindo Ben Beckman mencionando Luffy, Shanks de repente riu e disse, bem, se Roja conseguiu chegar tão longe, ninguém pode saber o que Luffy pode fazer. O Novo Mundo, um navio pirata estava hospedado no mesmo lugar e as pessoas a bordo estavam dando um banquete. O mar estava calmo e nenhum fuzileiro naval os perseguia, ou mais, como se não houvesse nenhum fuzileiro naval que se atrevesse a persegui-los. Não só a marinha, nem mesmo o governo mundial se atreveu a provocá-los, porque este grupo de piratas era um dos Yonkou do mundo. Piratas do Barba Branca, com seu capitão Edward Nelgat. Este homem é reconhecido como o mais forte do mundo. Ele foi uma figura de destaque na época do Gol.D. Roger. Barba Branca teve inúmeras oportunidades de reivindicar a peça única e ser o segundo rei dos piratas, mas não o fez. Usando apenas seu nome, ele ocupou inúmeras ilhas e reuniu inúmeras forças. Embora todos os 4 imperadores sejam figuras fortes e conhecidas, Barba Branca sempre esteve na liderança. Enquanto todos bebiam, o noticiário deixou cair um jornal a bordo. Marco pegou o jornal e leu, mas de repente a surpresa encheu seu rosto. Ei, Josu, venha ver. O que? Josu se levantou e chegou ao lado de Marco e de repente seu rosto também ficou surpreso. Marco por um momento levantou-se e gritou para o Barba Branca. O Yagi do Flamingo foi derrotado por um fuzileiro naval. Capítulo 123. Espada Fantasma Roja. Gorgolejo. Gorgolejo. Barba Branca estava bebendo cerveja diretamente de uma jarra grande. Depois de ouvir as palavras de Marco, ele largou a jarra e sorriu. Quando a marinha se tornou tão capaz? Foram os novos almirantes? Embora o status de Doflamingo fosse muito inferior ao de um imperador, ele estava logo abaixo deles. Ele era um soldado forte e até mesmo Barba Branca ouviu uma ou duas coisas sobre ele. Garp não estava mais caçando e Sengoku foi promovido ao cargo de almirante da frota, Aokiji, Kizaru e Akainu foram promovidos ao cargo de almirantes. Desde então o mundo não viu nenhum acontecimento chocante. Garp era da geração do Barba Branca, enquanto os 3 almirantes eram apenas crianças aos seus olhos. Não foram eles. Marco balançou a cabeça e disse, mas você deveria estar interessado nele. Ouvindo Marco dizer isso, Barba Branca ficou um pouco interessado. Marco viu isso então sorriu e disse, aquele que o derrotou é o sobrinho de Garp. O nome dele é Monk.D. Roja. Sobrinho de Garp? O olhar de Barba Branca se tornou profundo enquanto ele murmurava, Roger, Sengoku, Garp. Já se passaram 12 anos desde então, e agora até um garoto da turma de Roger está subindo. Barba Branca disse fracamente enquanto lembrava dos acontecimentos de 12 anos atrás. Depois de ouvir as palavras do Barba Branca, os piratas pararam de beber e Marco ficou ao seu lado ouvindo. Na era de hoje, apenas Barba Branca poderia dizer o nome de Roger casualmente, e somente ele poderia chamar Shanks de criança. Domingo derrotado. Mesmo assim, ainda é muito cedo para aquele garoto. Era muito cedo para uma criança dominar o mundo. Barba Branca sorriu e de repente o céu estremeceu. Sim, é muito cedo. Maço ficou na frente de Barba Branca, sorriu e respondeu. Outras pessoas no navio, como Josu, sorriram mostrando autoconfiança. Um novo fuzileiro naval poderoso apareceu, e daí? São os piratas do Barba Branca, mesmo entre os Yonkou, eram reconhecidos como os mais fortes. Aos seus olhos, eles poderiam destruir casualmente os piratas Don Quixote. O mundo ainda tem mais personagens tão fortes quanto o do Flamingo. Com esse tipo de poder, eles só alcançarão o poder de um almirante, não terão qualificação para disputar a peça única. Mas Roja ainda despertou a curiosidade deles. Aos olhos de Barba Branca, para não mencionar Roja, até os 3 almirantes são apenas crianças e ainda é 10 anos cedo para eles pensarem em dominar o mundo. Embora Doflamingo não possa ser comparado ao Yonkou, ele dominava o comércio clandestino. O nome de Roja será conhecido por todos depois que ele destruiu a família Doflamingo e derrotou Doflamingo. Ele não pisou na Grand Line, mas ainda assim chocou o mundo. E após o incidente, muitas pessoas mencionaram seu nome. Ele estava no centro das atenções. Depois de algum tempo, não sei quando começa, nem quem deu esse nome a ele, mas agora Roja se chamava Espada Fantasma Roja. A notícia se espalhou rapidamente pelos mares. Muito poucos membros da marinha do quartel-general tinham seus próprios codinomes, como Punho de Ferro Garp e Sengoku, o Buda. Inúmeros piratas conheciam esses nomes. Embora muitos soubessem que, comparado a Garp e Sengoku, Roja ainda estava longe, mas tendo esse tipo de força quando era tão jovem, se não houvesse acidente, ele se tornaria tão forte ou talvez mais forte que eles. Neste momento, Roja estava com Garp em um navio de guerra. Eles estavam voltando para o quartel-general.
Roja foi designado como o primeiro líder da base no West Blue por apenas meio ano, mas todos no West Blue se lembrarão dele. A impressão que ele deixou foi enorme, principalmente no coração dos fuzileiros navais na primeira base. Muitos fuzileiros navais da primeira base começaram a treinar desesperadamente após sua saída. Alguns até queriam ser designados para as bases em Grand Line para se tornarem conhecidos. No navio de guerra, na cabine do líder, Garp estava sentado em uma cadeira e comendo alguma coisa enquanto Roja estava sentado ao lado dele e bebendo um pouco de chá. Havia alguns papéis sobre a mesa. Garp olhou para os papéis e sorriu depois de engolir em seco. Roja, você causou uma grande tempestade. Parece que isso não vai resolver em pouco tempo. Você terá que enfrentar muitos inimigos para se tornar mais forte. Ele pediu isso. Roja tomou um gole de chá e sorriu para Garp. Um sorriso cheio de autoconfiança. Após a luta, Roja sofreu algumas lesões graves, mas para ele não foram nada. Depois de descansar por alguns dias, ele se recuperou completamente. As pessoas deste mundo eram relativamente fortes. Mesmo para uma pessoa comum, ele foi cortado e o sangue jorrou. Depois de alguns dias eles se recuperarão quanto mais Roja. Após a luta, Roja não consumiu muito de sua força física, mas quase esgotou sua força espiritual. Se terminasse a luta mais cedo, talvez ainda lhe restasse um pouco. Roja fez isso para determinar a extensão de seu poder espiritual, para que ele pudesse adivinhar quanto tempo ele poderia usar suas habilidades. Ele também se acostumou mais com eles e sua compreensão deles se aprofundou. Desta vez ele derrotou Doflamingo e alcançou o nível de quase almirante. Este nível foi um dos melhores do mundo, mas ainda existe uma lacuna entre ele e os atuais almirantes. Essa força pode derrotar quase todos os vice-almirantes do quartel-general, mas ainda não pode subjugar os almirantes. Ainda assim, ele poderia se manter firme por algumas rodadas se enfrentasse um almirante agora. Capítulo 124. Uma luta com Garp. Hoje, Roja se tornou oficialmente uma das pessoas mais fortes do mundo. Embora ele ainda não estivesse no topo, ele subirá eventualmente. Mesmo que alguém que foi espancado por Garp venha até ele em busca de vingança, ele os enfrentará sem nenhum medo. Vendo a autoconfiança no rosto de Roja, Garp sorriu. Se antes de Roja revelar tal expressão ele pensaria que era arrogante, mas agora sua expressão representava sua forte vontade. Se alguém fosse forte, deveria ter alguma autoconfiança, caso contrário, como alguém pode dominar o mundo? Garp sorriu e riu alegremente. No momento seguinte seus olhos brilharam e de repente ele disse: Roja, quando chegarmos ao quartel-general, deixe-me ver sua força. Roja estava mais do que disposto quando ouviu essas palavras e disse: Ok. Roja ainda estava sentado e respondeu vagarosamente. Embora tenha alcançado o nível de quase almirante, de acordo com suas memórias, Garp deveria ser muito mais forte. Até que ponto ele pode competir contra Garp? Ele estava ansioso para saber disso. Mesmo que Garp não esteja mais caçando piratas, sua força ainda está no auge. Mesmo depois de 10 anos quando Luffy iniciou sua aventura, a força de Garp não diminuiu muito. Garp não tinha uma fruta do diabo, mas com sua força física ele poderia perseguir Roger e ferir Barba Branca. Sua força está sem dúvida no topo deste mundo. Talvez Barba Branca seja o homem mais forte, mas Garp não fica tão atrás. Após o acidente, os piratas Don Quixote não fizeram nenhum movimento. Vários oficiais simplesmente se esconderam e não ousaram aparecer. O navio de guerra demorou muito para chegar ao quartel-general. Finalmente, depois de vários meses, Roja voltou do West Blue. Quartel-general da Marinha, depois de retornar, Roja agora estava diferente de antes. Antes de ficar um pouco nervoso por estar aqui e não querer sair do quartel-general, ele não queria encontrar um inimigo forte quando estivesse muito fraco. Mas agora, depois de vários acontecimentos, ele adquiriu uma nova espada e também derrotou Doflamingo, deu seu primeiro passo neste mundo e se tornou um personagem forte. Ele voltou e várias emoções surgiram em seu coração. Vamos! Garp e Roja saltaram do navio de guerra. Vendo Roja olhando para a fortaleza, Garp sorriu. É bom? Roja se recuperou e assentiu, depois seguiu Garp. Depois dessa experiência, Roja parecia mais forte. Ele não se parecia mais com aquele Tero estagiário. Este foi o resultado de várias lutas. Ele derrotou os piratas Gecko e vários outros piratas. Por fim, derrotou Diamante e Doflamingo. Depois de tantos serviços, Roja voltou ao quartel-general. Não será mais enviado, será promovido ao posto de vice-almirante. Desta vez, Akainu ainda levantou uma pequena objeção. Por outro lado, ninguém mais fez objeção à sua promoção. Roja derrotou Doflamingo, o que não foi um feito pequeno, provou sua força absoluta. Todos sabiam que derrotar Doflamingo era mais que suficiente para Roja ser promovido a vice-almirante. Roja agora completou 21 anos. Roja e Garp estavam em uma ilha desocupada. Esta ilha era relativamente pequena e não tinha nenhuma criatura. Não havia vento, estava quieta. Não havia nenhuma árvore nesta ilha, apenas ervas daninhas que cresciam no chão. Roja e Garp estavam no meio, um na frente do outro. A força deles atingiu um certo grau que eles não deveriam lutar no quartel-general, caso contrário Sengoku enlouqueceria. Este era um lugar onde eles poderiam sair sem quaisquer restrições. Roja não estava usando a capa da marinha. Ele queria aprender com Garp, então tentou ajustar seu estado. Garp ainda estava usando a capa, com as mãos cruzadas sobre o peito enquanto olhava para Roja e sorria. Bem então, deixe-me ver o quanto você cresceu, seu pirralho. Desde que Roja entrou no campo de elite, Garp não conseguiu julgar a força de Roja com precisão, pois a força de Roja continuou crescendo como um foguete. E depois de sua estadia no West Blue, sua força cresceu ainda mais na medida em que derrotou Doflamingo, o que fez Garp realmente surpreso. Originalmente, ele pensava que Roja poderia se proteger ao enfrentar os oficiais de Don Quixote depois de ver sua força no exame de graduação, mas ele não esperava não apenas se proteger contra Doflamingo, mas até mesmo derrotá-lo. Capítulo 125. O punho de Garp. Tome cuidado. As emoções de Roja estavam inquietas quando ele enfrentou Garp. Ele precisava ajustar seu estado mental.
Depois disso, Roja brandiu sua espada. Jetsuga Tenshou. Zumbir. A energia da espada em forma de crescente vermelho voou em direção a Garp. Comparado com antes, seu Jetsuga Tensho era muito mais forte, afinal, ele pode ter parado seu treinamento físico, mas não parou de treinar com sua espada nem por um dia. Roja já estava praticando a 11ª compressão. Além disso, o Haki de Roja melhorou muito. Embora Roja não tenha praticado para que isso acontecesse, quando sua alma ficou mais forte, seu Haki ficou mais forte automaticamente. Após sua prática constante, a força e a velocidade de seu braço foram aprimoradas. Adicionando seu poderoso Haki, o ataque tornou-se muito mais forte do que antes. Uau! Uau! A energia da espada continuou a voar em direção a Garp. Mesmo um vice-almirante não enfrentaria esse ataque casualmente. Com certeza, isso é muito mais forte do que antes. Garp olhou para o atacante vindo em sua direção, sorriu e elogiou o poder do ataque. Mas sua ação foi simples. Ele apenas cerrou o punho e deu um soco. Bang! O strike que era tão forte desmoronou diante do soco de Garp assim mesmo. Tute! A boca de Roja se contraiu quando ele viu essa cena. Ele teve a sensação de que a diferença de força entre Garp e Doflamingo era enorme demais. Doflamingo fez muitos movimentos, Roja também fez muitos movimentos e Garp parece ter usado e isso é, um soco. Quão confuso isso poderia ficar? No passado, ele apenas enfrentava o mundo com os punhos. Esse tipo de estilo de luta é realmente muito fraco diante das habilidades, mas só no início, quando alguém fica muito forte, esse estilo se torna normal. Fluxo de espada, tocha. Vendo que Garp poderia bloquear seu ataque tão facilmente, Roja decidiu ir com tudo. Ele acenou com a mão que produziu um enorme pilar de fogo enquanto o calor varria em todas as direções. Na história original, Ace usou as habilidades de sua fruta para produzir fogo, mas é claro, elas não podem ser comparadas às de Roja. Talvez as chamas que Roja produziu antes fossem as mesmas que as de Ace. Mas após a atualização da espada da alma, seja o alcance ou a temperatura, eles estão completamente em outro nível. Na batalha com Doflamingo, as chamas de Roja poderiam superar o poder de Doflamingo antes de seu despertar. O poder dessas chamas estranhas também se torna muito mais forte. Enquanto enfrentava todas aquelas chamas, Garp sorriu, cerrou o punho novamente e acenou casualmente de um lado para o outro. Zumbir. Uma onda de vento imediatamente avançou em direção às chamas e assoprou. Ao enfrentar as chamas, se ele não usasse o Busushoku, ele não teria capacidade de resistir. Ainda pode afetá-lo. Só um pouco. Roja não esperava menos de Garp. Ele sabia que com as chamas não seria capaz de fazer nada. A menos que ele atualize sua espada da alma para o 5º estágio, ele não terá nenhuma chance de confrontar Garp com as chamas. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Sem qualquer hesitação, Roja manteve as chamas e deixou cair a espada no chão. Ele poderia usar mais de uma habilidade ao mesmo tempo, mas o consumo é muito grande mesmo contra Doflamingo. Roja não manteve as chamas após usar a Bankai para não ficar sem energia. Mas ao enfrentar Garp ele não se importou com isso. Zumbir. Inúmeras lâminas penetraram no chão e começaram a subir, transformaram-se em pétalas de repente e ao mesmo tempo caíram em direção a Garp com as chamas. O que é isso? Garp olhou para as pétalas de cereja no céu. De repente sua expressão mudou porque ele não conseguia saber o número dessas pétalas mesmo depois de usar seu Kimbushoku aqui. Parece que a habilidade que derrotou o Doflamingo foi essa. Que tipo de habilidade é essa? É uma fruta cortante de paramecia? Não, esta é a versão do despertar? Interessante. Garp sabia desde o início que Roja tinha um talento peculiar. Até agora ele não conseguia adivinhar a origem de suas habilidades. Ainda assim, ele apenas cerrou o punho novamente e deu um soco. Estrondo. Sob o soco muitas pétalas se espalharam e formaram lindos cenários. Parecia que o céu estava chovendo pétalas de cereja. Mesmo no meu estado mais poderoso, embora eu possa controlar tudo e ao mesmo tempo usar o Busushoku aqui, não consigo parar um único soco de Garp. Ponto. A boca de Roja se contraiu ao pensar no que acabará de vivenciar. Ele era realmente um humano? Roja realmente começou a duvidar que se fosse Doflamingo, mesmo que ele usasse o despertar com incontáveis fios, Garp poderia resolver isso com um soco. Sem nenhuma habilidade especial, esse cara é apenas um super soldado, certo? Como ele realmente alcançou tal estado de aprimoramento físico? O coração de Roja tremeu. No entanto, para fazer isso, ele deveria ter usado toda a sua força. Na verdade, o palpite de Roja estava certo. Desde o início da luta, ele usou a mão esquerda com força total. Fazer isso fará com que Roja perceba sua impotência e sem entrar com força total, não causará esse efeito. O chamado topo do mundo não é apenas para exibição. Capítulo 126. Isatsu, Imperador da Espada Branca. Estrondo. 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 Rugidos soaram e infinitas pétalas se espalharam. Roja não parou seu ataque. Ele também manteve as chamas enquanto usava as pétalas. Ele os reuniu depois que eles se espalharam devido aos socos de Garp. Este confronto foi uma experiência preciosa para Roja. Ele saberia a extensão de seu poder e também veria por si mesmo o poder do topo neste mundo. Enfrentando Senbonzakura Kageyoshi, Garp não estava usando seu endurecimento Busushoku constantemente. Apenas quando uma pétala atingisse seu corpo, ele a usaria apenas naquele mesmo local. Ele não desperdiçou nenhum uso de endurecimento. Esse grau de domínio do Haki não é nada comum, comparado ao endurecimento de corpo inteiro, isso estava muitos níveis à frente. Para poder usar isso, não há dúvida de que Garp alcançou o topo entre os usuários de Haki, especialmente seu Busushoku. Roja não se compara a ele. A Bankai de Roja não poderia machucar Garp nem um pouco. Garp não contra-atacou, apenas defendeu casualmente. Sim, isso é muito bom. Algum outro movimento? Garp usou os punhos para espalhar as pétalas e soprar as chamas. Mesmo assim, ele parecia tão feliz e estava rindo. Parece que ele não lutava há muito tempo e isso despertou sua curiosidade. Esse tipo de batalha fez com que ele movesse o corpo e aliviasse um pouco o estresse. Foi muito divertido para ele.
Sim, a fadiga atingiu Roja após o enorme consumo de poder espiritual. Ele respirou fundo e esticou a mão. As pétalas de cereja se juntaram-se ao lado de Roja e formaram asas enormes. Também em sua mão se formou uma espada, enquanto a espada e as asas tinham uma leve cor preta. Senbonzakura Kageyoshi. Isatsu, imperador da espada branca. Roja usou esse movimento que consumirá o resto de seu poder espiritual. Todo esse poder se reuniu em sua espada e mudou a atmosfera. Garp podia sentir o poder se acumulando na espada de Roja e não pôde deixar de revelar uma expressão séria. Viz. No momento seguinte, Roja avançou e balançou a espada em direção a Garp. Esta espada não estava usando apenas o poder de Senbonzakura, ele também usou o Jetsuga Tenshu neste ataque. Este ataque combina todos os seus poderes exceto as chamas. E diante desse ataque, Garp ainda usou apenas o punho. Zumbir. O punho e a espada colidiram, o ar parou de repente, então ondas se formaram e se espalharam em todas as direções. Cachá. De repente as pétalas alegres espirraram. Roja e Garp ficaram no meio da ilha. As ondas de choque chegaram até o mar, criando ondas enormes. Depois de muito tempo, tudo parou. Entre Roja e Garp apareceu uma fenda profunda. Iru retornou à sua forma original nas mãos de Roja. Roja mal conseguia ficar de pé. Ele não tinha nenhuma cicatriz, mas estava tão exausto que perderia a consciência a qualquer momento. Na frente dele, Garp ficou ileso. Apenas ele olhou para Roja com uma expressão diferente. Ele ficou anormalmente chocado. Naquele golpe final, ele sentiu o poder crescendo dentro de Roja, então ele não foi fácil. Ele usou toda a sua força no último soco. Seu soco quebrou o Jetsuga Tenshu de Roja, quebrou o Senbonzakura de Roja, mas não o fez recuar, ele bloqueou. Isso significa no último golpe os dois estavam quase iguais em força. Independentemente da velocidade e da defesa, o último ataque de Roja teve quase a mesma força que seu último soco. Garp estava claro sobre sua própria força, seu coração estava muito claro. Mesmo os 3 atuais almirantes não permaneceriam em seus lugares depois de receberem um soco dele. Mas Roja não era um deles, ele ainda não era alguém que pudesse competir no topo do mundo. Como isso pode não chocar Garp? Esse pirralho, ele realmente cresceu. Olhando para Roja segurando sua espada e respirando com dificuldade, Garp sabia que ele havia esgotado suas últimas forças no último ataque. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Garp enquanto seus olhos pareciam satisfeitos. A respiração de Roja estava muito leve porque ele não estava fisicamente cansado. Seu poder espiritual estava quase completamente usado. Então ele parecia muito cansado. Bloqueado. Finalmente, usando o último ataque, Roja fez o que queria. Seu coração forte afetou sua espada da alma, o que o fez ficar mais forte e mais poderoso. O resultado da luta não importava, não se tratava de ganhar e perder. Nessa luta, Roja conheceu a extensão de sua força. Fazendo tudo desesperadamente em termos de ataque alcançou o poder de um almirante, talvez comparável a Garp. Sua defesa está uma bagunça. Se Garp tomasse a iniciativa de atacá-lo, demoraria um pouco para ele ser nocauteado. Se Senbonzakura Kageyoshi não conseguiu bloquear Garp, então não há como ele bloqueá-lo e ainda assim, seu consumo de último ataque é muito grande em comparação com o soco sério de Garp. Só Deus sabe quantas vezes Garp ainda consegue dar um soco daquele jeito. O domínio de Aki e a força física também são mundos separados. Roja finalmente entendeu por que Roger poderia correr solto no mundo, mas ainda assim, quando conheceu Garp, ele teve que lutar. Garp estava no auge do ataque e da defesa, basicamente quase invencível. O poder de ataque do Barba Branca era muito alto, mas sua defesa não pode ser comparada à de Garp. E Kaido, a fera que não conseguiu morrer mesmo quando tentou suicídio, tem uma defesa forte, mas seus ataques são tão fortes quanto Garp ou menos. Se Roja lutasse contra Aokiji ou Akainu, contando com suas Akuma no Mi para alcançar posições de almirante, Roja poderia resistir por um curto período de tempo. Mas na frente de Garp, ele não duraria um momento. O que é mais problemático em Garp não é sua força física, mas seu domínio sobre Aki. Aki, força física e esgrima. Esses são os aspectos que devo melhorar. Roja sempre se lembrará dessa luta. Essa foi a primeira luta contra alguém que poderia ser chamado de auge do mundo. Roja pensou que se ele alcançasse o 5º estágio da espada da alma, o que melhoraria seu Aki, e praticaria até atingir a 15ª compressão. Tudo isso faria com que ele tivesse o poder de um almirante. Naquela época, mesmo que estivesse enfrentando alguém tão forte quanto Garp, ele ainda poderia lutar. Além disso, se ele compreender sua própria espada, ele será mais do que apenas um mestre da espada e também quando atingir o 5º estágio poderá usar o Shikai de Yamamoto. Pensando nisso, a boca de Roja se curvou em um sorriso, seus olhos brilharam com luz. Quando chegar a hora, vamos ver quem é o mais forte do mundo. Capítulo 127. Distância. O navio de guerra estava atracado na costa da ilha. Todos os fuzileiros navais testemunharam a batalha de Garp e Roja, não se atreveram a se aproximar deles. No último ataque, a ilha quase desabou, as ondas fizeram o navio de guerra balançar junto com todos que estavam nele. Os oficiais ficaram chocados com a luta, parecia que 2 almirantes estavam brigando. Após a luta, Roja colocou a espada na bainha e seguiu Garp de volta ao navio de guerra. O navio de guerra saiu da ilha e logo voltou para o quartel-general. Roja recuperou um pouco de seu poder espiritual, mas ainda parece muito cansado. Sua recuperação física é muito forte, mas sua recuperação de poder espiritual está apenas ok. Vice-almirante Garp. Roja e Garp desceram do navio de guerra. Um grupo de oficiais o saudou respeitosamente. O nome de Roja no período recente pode ser considerado bem conhecido. Além do nome de Ghost Sword Roja, ele pode ser considerado o vice-almirante mais forte se Garp não estivesse lá. Pode-se dizer que a capa do vice-almirante é mais estilosa do que a capa do contra-almirante.
Foi dito que os piratas são mais livres, mas os piratas são perseguidos pelos fuzileiros navais, e Roja fazia parte dos fuzileiros navais, o que seria ruim para os piratas se ele usasse suas memórias para persegui-los. Tornando-se vice-almirante, Roja não precisa mais perseguir piratas e tem o direito de escolher uma pequena casa para morar. Roja não escolheu uma casa porque ainda quer morar no lugar onde morava antes. Depois de voltar para casa, Roja não tomou banho nem nada, foi direto para o quarto e deitou-se, dormiu profundamente e acordou no dia seguinte com recuperação total. Todo o cansaço desapareceu completamente e seu poder espiritual se recuperou totalmente. Esse tipo de recuperação é legal, ele conhecia a velocidade de recuperação das pessoas neste mundo e agora ele mesmo experimentou. Como vice-almirante, ele agora tinha um cargo na fortaleza, claro, pode ser comparado ao cargo de almirante, mas ainda assim era melhor do que antes. No caminho, Roja encontrou muitas pessoas de posição inferior à dele, todas o saudaram respeitosamente. Na sede, quase todos conheciam Roja, tão jovem e ainda vice-almirante, ele também derrotou Doflamingo com esse tipo de força. Não há dúvidas de que ele está no topo da sede. Se não houver acidente, então Roja se tornar almirante é um fato. Roja não desprezou aqueles que o saudaram e os cumprimentou de volta, ele não diminuiu a velocidade e desapareceu na fortaleza. Eu não esperava que o senhor Roja fosse tão gentil. Com esse tipo de força e tão jovem pensei que ele seria arrogante. Quando Roja saiu, alguns policiais o viram pela primeira vez e não conheciam sua personalidade, o respeitaram mais. Essa parte é algo que todo oficial gosta, não como Akainu, que em uma tarefa ele não se importa com seus homens. Mesmo que eles morram ele apenas dirá que é a glória deles morrer pela marinha. Tudo estava tranquilo na fortaleza, o isolamento acústico era excelente. Os corredores estavam completamente silenciosos e os fuzileiros navais caminhavam com passos leves, sem produzir nenhum som. Somente em caso de emergência eles funcionarão. O escritório de Roja ficava no topo da fortaleza. O andar superior era para Sengoku. Abaixo fica o escritório dos almirantes e abaixo fica o escritório do vice-almirante. Roja ficou muito tempo no primeiro andar, ele caminhou diretamente para o segundo andar. O segundo salão ainda era familiar, além de Somer e dos demais que se formaram, os demais ainda estavam no acampamento. Roja olhou ligeiramente para cá e continuou subindo as escadas. Ao longe, Ina, Drake e outros estavam praticando, olharam para o lado apenas para ver a silhueta de Roja desaparecendo. Mesmo quando viram apenas a capa e a lateral do rosto, eles o reconheceram. Aquele é Roja. Não demorou muito para a formatura e num piscar de olhos ele agora é vice-almirante. Embora fossem a elite no quartel-general, após a formatura a maioria deles serão tenentes e capitães, poucos ultrapassarão isso. Quanto ao vice-almirante, talvez eles cheguem a isso no final da vida. Os olhos de Ina continham sentimentos complexos. Ela sabia depois de seu primeiro encontro que Roja, mais cedo ou mais tarde, iria subir, mas ela não achava que seria tão rápido. Drake balançou a cabeça, ele abandonou há muito tempo a ideia de alcançar o nível de Roja e agora a distância entre eles cresceu ainda mais. Ele foi muito longe e se quisermos diminuir a diferença precisaremos de muito esforço. Ai ficou ao lado de Ina e disse, essa frase não era só para ela ou para Ina, era para todos eles. Ela suspirou gentilmente e então seus olhos revelaram um olhar firme e voltaram a praticar. Além do segundo andar, o terceiro andar possui sala de prática. Mas para entrar nessas salas é preciso ganhar pontos. Quando o Elite Camp praticar eles não ganharão nenhum ponto, mas treinarão de graça, e depois de se formarem não poderão praticar nas mesmas condições. Precisarão de pontos para isso. Este é o equilíbrio. Roja olhou para as salas de prática e seus olhos brilharam, mas ele não ficou e continuou subindo até seu escritório. Capítulo 128. A informação estranha. O escritório de Roja era simples. Havia apenas uma mesa, uma cadeira e um armário. Roja não se importava com esse ambiente. Lutei com o Doflamingo e depois com o Garp, dessa vez a energia aumentou muito. Depois de entrar no escritório, Roja sentou-se diretamente e fez aparecer o bar da propriedade. O quarto estágio, espada requintada da alma mais 1. Atributo, poder de ataque mais 420, poder mais 140, agilidade mais 140, físico mais 140. Atributo especial, todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional, a condição da evolução não é atendida. Atributo especial, Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiais, Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 241, 240. Depois de descobrir que ele poderia atualizar a espada da alma, ele selecionou diretamente a opção de atualização. Desta vez a energia necessária era 240, então da próxima vez seria 250? Realmente não gosto desse número, Roja disse em seu coração. A luz dourada brilhou e a barra de propriedades mudou ligeiramente. O quarto estágio, espada requintada da alma mais 2. Atributo, poder de ataque mais 480, poder mais 160, agilidade mais 160, físico mais 160. Atributo especial, todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional, a condição da evolução não é atendida. Atributo especial, Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiais, Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 249. Roja estava pronto para guardar a barra de propriedades, mas quando viu a energia necessária para a próxima atualização, ficou chocado. Não são 250.
Roja ficou surpreso, ele não esperava por isso. Antes, após a atualização de +0 para +1, a energia necessária aumentou em 10, mas desta vez aumentou em 9. A preguiça de Roja desapareceu instantaneamente, ele olhou cuidadosamente para o bar da propriedade e com um pensamento, apareceu diretamente em seu espaço da alma e olhou diretamente para a espada no ar. Após a atualização do terceiro para o quarto estágio, Roja não teve tempo de observar a espada, agora que olhou para ela. Descobriu que a espada estava mais refinada e parecia que ganhou inteligência. 9 pontos. 10 pontos. 249.250. Roja começou a pensar na causa dessa mudança. Ele sentiu que essa mudança não era por causa da espada, mas sim porque ele mesmo não gostava daquele número, então mudou. Mas isso não era razoável. Se ele pudesse controlar a energia necessária para a atualização, então a espada da alma já teria alcançado o estágio mais alto. Talvez, meu palpite anterior esteja certo. Roja saiu diretamente do espaço da alma e respirou fundo depois que o bar da propriedade desapareceu. Ele sempre sentiu que o sistema da alma não era simples. Depois de ponderar por um momento, Roja se levantou. Ele estava livre, então iria para um quarto e praticaria. Não haverá muitas tarefas e mesmo que haja se ele não quiser, ninguém poderá forçá-lo com Garp ali. Quando Roja estava pronto para sair, ouviu-se uma batida na porta. Entre. Os passos de Roja pararam. Pela porta, a secretária de Roja entrou. Este era um oficial encarregado de todos os assuntos triviais do vice-almirante. A secretária pegou um documento e entregou a Roja. Vice-almirante Roja. Ele parecia ter medo de falar, enquanto sua mão ainda segurava o documento. Ele estava tremendo, temia a raiva de Roja. Roja olhou para ele, sorriu e disse: "O que é isso?" "Isso é. Por favor, dê uma olhada." O oficial observava Roja timidamente e depois entregou o documento com hesitação. Roja deu uma olhada. Bem, o governo mundial emitiu uma ordem para libertar Doflamingo. Vendo o conteúdo do documento, Roja ficou um pouco surpreso e com um sorriso descuidado jogou-o sobre a mesa. Olhando para a reação de Roja, o secretário ficou surpreso, ele pensou que Roja ficaria furioso, ele pensou que iria correr para o escritório de Sengoku para reclamar. "Vice-almirante Roja, você viu? O documento dizia, mas... eu não sou cego." Roja retrucou ao olhar para a secretária e disse: "Mas o que isso tem a ver comigo?" O secretário não esperava tais palavras, seu rosto enrijeceu, ele não pôde deixar de dizer: "Vice-almirante Roja, Doflamingo foi capturado pessoalmente por você. Então depois que ele for libertado, temo que ele o faça. Vingar-se? Deixe eu tentar." Roja não se importou nem um pouco e encolheu os ombros. Já que ele o derrotou uma vez, ele poderia fazer isso de novo. A distância entre eles só aumentaria. Roja não prestou atenção nele. Quanto a Doflamingo tentar algo com sua família, Roja não estava nem um pouco preocupado. Os pais de Roja não estavam na marinha e devido a algum acidente, Garp o levou para o quartel-general. Então apenas Garp, Dragon e Luffy são sua família neste mundo. Garp está aí, deixe eu tentar se vingar dele, vamos quem vai levar uma surra. Dragon também está lá. Tente ir ao exército revolucionário para combatê-lo. Dragon era o inimigo do mundo. O que um mero Doflamingo pode fazer? Quanto ao Luffy, sua sorte como protagonista de uma história única irá protegê-lo. Também ruivo, Shanks está lá. Vamos ver o que Doflamingo pode fazer. Roja ficou aliviado porque todos os membros de sua família eram monstros. Ok, vou treinar agora. Roja deu um tapinha no ombro do oficial e levou Iru com ele e saiu da sala. Capítulo 129. Sistema Shichibukai. O terceiro andar da fortaleza no quartel-general da Marinha é dividido em uma sala comum e uma sala Kaiseki. A sala de prática Kairoseki precisa de mais pontos para praticar, mas comparado aos pontos que Roja acumulou não é nada. Ao entrar na sala, Roja ficou surpreso ao encontrar um peso de 30 toneladas. Antes de partir da última vez, o peso máximo que viu era de apenas 20 toneladas. Ele não sabia se isso também era algo que Vegapunk fez ou algo que os que vieram depois dele fizeram. Roja estava com preguiça de saber sua origem, então carregou diretamente as 30 toneladas e começou sua prática. Ele não fazia nenhum exercício físico há muito tempo. Mesmo quando lutava, era principalmente por força espiritual e não física. Roja pegou as 30 toneladas para ver se conseguia ultrapassar o limite novamente. No andar mais alto da fortaleza, Sengoku estava sentado lá com os 3 almirantes. Garp, Z e a Garça também estavam presentes. Esta foi uma reunião de alto escalão na sede. Nem mesmo um vice-almirante tinha o direito de estar presente aqui. Somente os presentes tiveram direito de comparecer. O governo mundial enviou algumas ordens sobre o que aconteceu recentemente. Sengoku pegou o documento e abriu. Embora ele não quisesse pegar Doflamingo e depois libertá-lo, foram ordens do governo mundial. Sengoku não desobedeceria às suas ordens. Garp estava dormindo em sua cadeira, não queria perguntar sobre o pedido e não se importou nem um pouco. Z estava infeliz, mas antes que pudesse reclamar com Sengoku, o governo mundial já enviou as ordens. Sabendo que não conseguiria mudar nada, ele suspirou com uma cara cheia de decepção. Tudo bem, o assunto Doflamingo já acabou. O próximo é o mais importante. Sengoku disse então abriu outro documento, sua expressão era solene. Neste documento, o governo mundial acaba de instruir que será feito um novo sistema, independente da marinha e que só receberá ordens deles. Este sistema é chamado de Shichibukai. O governo mundial criou um novo sistema que é um grande evento. Todos que ouviram isso ficaram solenes. Sengoku colocou o documento sobre a mesa e olhou para quem estava à sua frente, separou um pouco e abriu o documento lentamente. Ele ficou atordoado.
Que piada! Z não conseguiu reprimir sua raiva e bateu com força a mão na mesa. Rachaduras apareceram na mesa quando ele se levantou. Tornar a pirataria legal, saquear e ser fora da lei é legalizado. Isso é uma piada. Como diabos essas pessoas do governo mundial pensaram nisso? Você está falando sobre os 5 idosos? Além da indignação de Z, Akainu estava sombrio. O sistema Shichibukai colocará esses piratas bem conhecidos e poderosos sob o comando do governo mundial e eles não serão mais perseguidos pela marinha. A única coisa que esses piratas tiveram que fazer foi responder à convocação do governo mundial. Portanto, esses piratas terão a lei por trás deles. Isso é realmente inesperado. Kizaru colocou a mão na cabeça e disse com seu tom habitual. Aokiji também ficou sombrio ao dizer: o que o governo mundial quer fazer? Sengoku parecia esperar por isso, ele olhou para a multidão com calma e disse: no mundo de hoje, formaram-se 4 forças poderosas, elas são chamadas de Yonkou. 4 imperadores. Além desses, há outros como a família Don Quixote, só com o poder da marinha fica difícil manter o equilíbrio. Este sistema tornará esses piratas poderosos aliados do governo mundial, o que reduzirá a pressão sobre os fuzileiros navais e fará com que esses fuzileiros navais lidem entre si. Esta era a visão do governo mundial e também da Sengoku. Não. Z não se acalmou pois a raiva estava aparente em seu rosto, ele disse. Porque eles não conseguem lidar com esses piratas eles vão legalizar a pirataria. Eles vão deixá-los saquear e machucar as pessoas como quiserem? Mesmo que seja difícil lidar com esses piratas, faz parte da missão dos fuzileiros navais fazê-lo. Como isso ainda pode ser chamado de justiça? Transformar a pirataria em algo legal era algo intolerável para Z. Sengoku olhou para o furioso Z e não sabia como acalmá-lo, respirou fundo e disse: Z, isso já foi aprovado pelo governo mundial. Aprovado como? Este velho não aprovará, absolutamente não. Z estava com raiva, ele bateu na mesa e quebrou-a, depois se virou para olhar todos os presentes, um por um, e saiu. A garça estava bebendo seu chá. Do começo ao fim ela não disse uma palavra. Depois de respirar fundo, Sengoku não perseguiu Z e se virou para Garp. O que você acha, Garp? Eu não ouvi nada. Acabei de solicitar férias prolongadas para ir ver meu neto. Ele se levantou e disse: vou sair primeiro. Depois disso, Garp saiu da sala de conferências. Apenas os 3 almirantes e a garça estavam presentes. Sengoku ficou ali observando Garp e Z partirem. Ele balançou a cabeça e suspirou. A reunião continua. Vamos falar sobre os candidatos ao Shichibukai. Capítulo 130. Z e a tarefa. Alguns dias depois, o governo mundial anunciou oficialmente o sistema Shichibukai e instantaneamente o mundo estava um caos. Inúmeras forças prestaram atenção a ele. Durante esses 3 dias, Roja continuou a praticar com as 30 toneladas. Essas 30 toneladas tiveram algum papel. Depois de alguns dias sua força melhorou um pouco. Também agora ele já dominava a 11ª compressão e quase dominava a 12ª. Quando as notícias sobre o sistema Shichibukai chegaram aos seus ouvidos, Roja não ficou surpreso. Do Flamingo foi libertado depois de ser pego por mim, então provavelmente os candidatos não mudarão. Enquanto se aquecia com as 30 toneladas, essa ideia surgiu na mente de Roja. Garp saiu há alguns dias. Ele disse que estava indo para o East Blue para cuidar de seu neto. Ele saiu com pressa. Roja se sentiu um pouco estranho, mas parecia que Garp foi embora após as palavras sobre o Shichibukai. Ele saiu provavelmente porque não queria se envolver. De repente a porta da sala foi aberta e alguém com cabelo roxo apareceu. Roja ficou surpreso e se virou e disse com um sorriso amigável: Professor Z, por que você veio aqui? Nada, eu só queria ver você. Com um charuto na boca, Z foi para o lado e sentou-se. Roja largou o peso que carregava e sentou-se ao lado dele e disse: parece que o professor não está satisfeito com o sistema Shichibukai. De todas as pessoas, Roja era alguém que apreciava as emoções de Z. Como os piratas podem ser reconhecidos? Como a justiça e o mal podem ser unidos? Este sistema não deveria existir, mas não posso fazer nada a respeito. Estou simplesmente habilitado a mudar qualquer coisa. O Tom Z estava solitário e muito desapontado. O governo mundial emitiu a ordem, então sem falar que ele é apenas um instrutor, mesmo que fosse almirante agora, não poderá fazer nada a respeito. Hoje em dia Z utilizou vários canais, até conversou com os 3 almirantes para não aprovarem esse sistema, mas sem sucesso. Não há como evitar que ele comece a questionar o que é a marinha porque ela estava lá. O governo mundial realmente representa a justiça? Ou será o próprio governo mundial, um grupo de piratas poderosos que controlam o mundo? Posso entender os sentimentos dos professores. Roja balançou a cabeça. Todo oficial superior é discípulo de Z. Z cultivou a maioria das crianças da marinha, mas de repente essas crianças se tornarão aliadas do mal. Essa mudança trará decepção. Se Roja não estivesse presente nos próximos anos Z será atacado pelos piratas e a maioria dos recrutas do navio morrerão, 2 pessoas e Z com um braço cortado. E alguns anos depois, após a guerra, Z ficará completamente desapontado com a marinha e o governo mundial e estará caçando piratas para limpar o mundo. Roja não sabia o que dizer, ele e Z são diferentes. Ele veio de outro mundo, tinha um objetivo claro, que era ser o mais poderoso do mundo, fosse ele um fuzileiro naval ou um pirata, fosse ele representa o mal ou a justiça. Mas Z não era o mesmo. Para um Z desapontado, ele só pode dizer palavras que Z gostaria, mas não surtiu efeito. Z terminou o charuto, deu um tapinha no ombro de Roja e disse: de qualquer forma, não poderei mudar isso. Espero que você possa mudar o mundo no futuro. Mudar o mundo? Ouvindo as palavras Z, uma imagem surgiu na mente de Roja. Quer a riqueza do mundo, quer a fama e o poder do rei da marinha. Uma palavra minha, macaco. De Roja mudará os mares.
Você quer meu poder? Você quer minha riqueza? Então entre para a marinha, coloco tudo que tenho lá, a partir daí começa a maior era da marinha do mundo. Peco. Pensando nisso, a cabeça de Roja estava cheia de linhas pretas e de repente ele apagou essa ideia de sua cabeça. Zé viu a mudança no rosto de Roja e seus olhos brilharam. O que aconteceu? Roja respirou fundo e disse, nada, mas se o professor Zé quiser isso, então criarei uma nova era. Vendo o olhar firme de Roja e ouvindo suas palavras determinadas, Zé mostrou um sorriso feliz, toda a solidão desapareceu. Ele deu um tapinha no ombro de Roja e levantou-se para sair. Embora suas costas ainda estivessem um pouco solitárias, as palavras de Roja o agradaram muito. Mas mudar de época não é fácil, ele tem que ser mais poderoso que um almirante e ainda mais poderoso que o Yonkou. Mesmo com o talento incrível de Roja, sozinho, ele não será capaz de mudar a era. Mas talvez Roja consiga, talvez haja esperança. A esperança de ver esse dia. Zé saiu da sala de prática. Roja assistiu Zé partir. Roja certamente não esquecerá os ensinamentos de Zé, então ele não olhará para Zé em seus momentos mais difíceis. Ele não quer que sua imagem desmorone. Senhor Roja. A secretária veio até Roja segurando o documento nas mãos. Relatando, há uma nova missão, senhor. Qual é a missão? Roja olhou para o documento. Inicialmente ele não se importou, mas depois de uma olhada, ficou surpreso. Esta tarefa é realmente inesperada. Esta é a primeira tarefa de Roja depois de se tornar vice-almirante. O grau de perigo não é alto e não foi uma missão de combate, mas existe a possibilidade de lutar. Esta foi uma tarefa de recrutamento para o sistema Shichibukai na Ilha dos Lírios Amazônicos. Como o nome da ilha sugere, a ilha está cheia de mulheres. Não havia um único homem lá, e aquela que ele teve que recrutar foi a princesa Cobra, Boa Hancock. Capítulo 131. A serpente imperatriz Boa Hancock. Boa Hancock. Roja estava olhando para o documento em suas mãos enquanto pensava. Essa tarefa é arriscada, ele pode ficar encantado e se ficar um pouco descuidado pode virar uma pedra. Claro, Roja não se deixará encantar. Bem, desde que vim a este mundo não encontrei nenhuma mulher pirata. Roja ergueu ligeiramente a cabeça com uma expressão orgulhosa, jogou o documento na mesa e disse ao oficial, prepare-se, o navio de guerra partirá imediatamente. Sim. O oficial saudou Roja respeitosamente e imediatamente se virou para preparar o navio de guerra. Roja voltou para casa, jogou fora as roupas suadas e correu para o banho. Ele trocou de roupa e foi direto para o porto. Depois de um tempo, o navio de guerra estava sendo preparado. Alguns fuzileiros navais que estavam se preparando ouviram o objetivo de sua missão e a maioria deles tinha expressões estranhas. Dizem que a imperatriz do lírio amazônico, Boa Hancock, é a mulher mais bonita. Você viu ela? Não. Alguns fuzileiros navais estavam tendo suas próprias fantasias. Logo um contra-almirante exclamou em voz alta. Vocês estão falando sério. Boa Hancock é uma pirata aterrorizante. Muitos disseram que quando alguém olhasse para ela ele se transformaria em pedra. O grupo de fuzileiros navais ficou instantaneamente assustado, transformando-se em pedra? Isso é realmente assustador. Com a ideia de se transformarem em pedra, os fuzileiros navais engoliram a saliva. A preparação para zarpar terminou rapidamente e partiu com Roja a bordo com outros fuzileiros navais. A ilha estava localizada em uma zona calma. A falta de vento fez com que muitos piratas não conseguissem chegar lá. A ilha estava cheia de mulheres, a maioria delas são guerreiras, então raramente acontece invasão. A mulher mais destacada entre eles é Boa Hancock, a imperatriz Cobra. Boa Hancock foi selecionada como Shichibukai. Ela é muito forte e ainda mais, a ilha inteira está cheia de guerreiros. No cinturão da calma tudo pode acontecer, o mais perigoso é o rei do mar que pode aparecer. O atual Roja será capaz de lidar com a maior parte do perigo aqui. Lírio Amazônico no centro tinha um prédio, o castelo cuja Boa Hancock morava lá. E neste momento, uma voz soou dentro do castelo. Ebiime, esta é uma oportunidade de ouro, você não pode recusar. Uma velhinha baixinha está dentro do castelo. Ela estava conversando seriamente com a imperatriz. A imperatriz à sua frente tinha cabelos pretos flutuando no ar, um par de olhos que podem capturar a alma, cerejas como lábios e uma linda pele branca como a neve. Qualquer homem que a vir perderá a alma. Ela é Boa Hancock. Hancock agora tem apenas 20 anos, comparada ao original ela ainda é jovem e cheia de charme. Disse a velha senhora, que estaria interessada em tal oferta. Hancock colocou gentilmente uma perna na outra e olhou para Nyombea. E Bibime. Nyombea bateu com seu bastão de cobra no chão e disse seriamente, no passado, os piratas cuja dependiam do cinturão calmo para resistir aos inimigos, mas a marinha inventou um motor que poderia navegar neste ambiente. Nossa segurança não está mais garantida. A qualquer momento esta ilha pode ser invadida pela marinha. Nyombea expôs um olhar de entusiasmo, segurando o jornal nas mãos e disse, o governo mundial inventou o sistema Shichibukai. Esta é simplesmente uma oportunidade de ouro. Contanto que você se torne um, nossa segurança estará garantida e a marinha venceu não será capaz de nos ameaçar. Nyombea estava falando com o rosto cheio de entusiasmo, e a sobrancelha de Hancock de repente se torceu e disse, suficiente. Eu disse antes, não tenho interesse. Ela se levantou e revelou um olhar autoritário e disse, o que o governo mundial pode fazer eu não gosto, se você quiser, faça você mesmo. Hancock fez 2 guardas verem Nyombea diretamente. Isso está relacionado à vida e morte de todos na ilha. Nyombea lutou enquanto os 2 guardas a carregavam enquanto olhavam para Hancock com raiva.
Hancock ouviu isso e gesticulou gentilmente para que os dois guardas deixassem Nyombea descer. Vendo isso, Nyombea ficou aliviado. Finalmente, Hancock estava disposto a ouvi-la. Hancock ficou lá e de repente esticou um dedo e apontou para Nyombea. Ela ergueu a cabeça com orgulho e disse: mesmo que a ilha morra, ainda serei perdoado, porque esta princesa é muito bonita. Esse momento do olhar de Hancock foi difícil de descrever. Esse tipo de encanto até os olhos das mulheres era irresistível, o que deixou Nyombea e os dois guardas sem fôlego. Ebiime, Ebiime. Nyombea respirou fundo para se acalmar. Felizmente ela estava com Hancock há muito tempo e tinha uma certa imunidade contra ela. Ela se recuperou e gritou com ela: o que é isso? Ebiime, você? Cale-se já. Hancock olhou para ela cheio de desprezo. Ela então olhou para Nyombea e teve vontade de jogá-la pela janela. E neste momento, uma explosão de emergência foi ouvida. As ações de Hancock pararam enquanto a expressão de todos mudava. Ebiime, Ebiime-sama, isso é ruim. O navio de guerra da marinha chegará em breve aqui. Capítulo 132. A ilha cheia de garotas. Uma guarda ansiosa de repente relatou a Hancock que estava prestes a jogar Nyombea. As expressões de todos mudaram. Mesmo nos olhos de Hancock, um flash cruel apareceu quando ela colocou Nyombea no chão. A testa de Nyombea estava suada fria, então ela pensou em algo e perguntou: vários navios de guerra? Apenas um. Hancock avançou e disse: vamos ver, no porto da ilha. O navio de guerra atracou e inúmeras flechas foram apontadas para ele por baixo. Todas mulheres, todas eram guerreiras capazes de usar o Buzushoko-Aki. Se atacassem, seria mais poderoso que as balas. Mas desta vez ninguém atacou porque os fuzileiros navais do navio de guerra também seguravam as pistolas e apontavam para eles. Os dois lados se confrontaram. Ninguém atacou e ninguém largou a arma. Na frente dos fuzileiros navais, Roja vestia seu casaco de vice-almirante, o que não era lisonjeiro porque não havia vento na zona calma. Os olhos de Roja não estavam nos guerreiros à sua frente. Ele olhou para dentro da ilha com um traço de interesse. E no momento seguinte, as guerreiras de repente começaram a abrir um caminho pela retaguarda. Uma garota sem linguagem capaz de descrevê-la apareceu e se movia passo a passo. Essa beleza era realmente de outro mundo. Roja poderia descrever isso como charme, mais 10.086. O que está acontecendo? A garota era, claro, Hancock. Ela viu o navio de guerra atracado e não houve luta, então ela perguntou: Ebiime mesmo. Eles disseram que não vieram lutar e não abriram fogo. Não para lutar. Depois de ouvir isso, as sobrancelhas de Hancock se ergueram. Ela estava prestes a perguntar, mas de repente sua expressão mudou e disse: então diga a eles para irem embora. Espere. Ebiime. Nyombea saiu correndo de trás de Hancock e ficou entre as guerreiras e os fuzileiros navais. Já que eles não vieram para a guerra, então eles têm que estar aqui para recrutar você para ser um dos Shichibukais, certo? Nyombea olhou para Roja e Roja estendeu a mão para dizer que não era hostil. Os olhos de Roja estavam fixos em Hancock. Ele não estava apaixonado, mas parecia interessado e agradecido. Ao ouvir as palavras de Nyombea, os olhos de Roja foram desviados de Hancock enquanto ele balançava a cabeça e dizia: sim, ótimo. Isso estava indo melhor do que Nyombea esperava quando uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Hancock e ela disse: Ebiime está é uma oportunidade de ouro. A marinha tomou a iniciativa de recrutá-lo para o Shichibukai, contanto que sua voz estava ficando cada vez menor e suor frio apareceu em sua testa, porque na frente dela o rosto de Hancock estava muito zangado. Quem permitiu que você ficasse na minha frente? Você está me comandando. Hancock agarrou Nyombea e a jogou. Ela voou em forma de arco e caiu a uma certa distância. Ebiime mesmo. Parado atrás de Hancock, as testas do guerreiro estavam cheias de suor frio e eles não puderam deixar de exclamar: como você pôde pisar em uma velha assim? Hancock se virou e olhou para eles. Ela mudou completamente da mulher autoritária que jogava os mais velhos para uma garota charmosa e delicada. Eu acidentalmente. Todas as guerreiras, mesmo sendo todas mulheres, não resistiram a tal encanto. Todos eles assentiram. Sim, ninguém disse a ela para ser descuidada. Quanto a Nyombea, ninguém se importou com o local onde ela pousou. No navio de guerra. Ela realmente é exatamente a mesma personagem ruim. Roja ficou na frente dos fuzileiros navais. Olhando para a cena que acabará de ocorrer, ele riu e olhou para ela com um leve sorriso. Parecendo ter ouvido Roja, Hancock voltou-se novamente para o navio de guerra. Quando seus olhos pousaram em Roja, suas sobrancelhas se ergueram levemente, ela sentiu uma atmosfera muito estranha ao redor de Roja. Mas Hancock não se importou, ela saltou para o céu e caiu diretamente no navio de guerra na frente de Roja. Ela olhou para Roja e os fuzileiros navais atrás dele. Ela manteve um olhar arrogante enquanto dizia: Shichibuaki, não estou interessado, você deixará tudo para trás e irá para casa. Os fuzileiros navais atrás de Roja há muito tempo são fascinados por seus encantos e quando ouviram seu comando, alguns começaram a mover coisas de dentro da cabine. Roja olhou para os fuzileiros navais atrás dele e não pôde deixar de revelar um suspiro impotente. Roja virou-se novamente para Hancock e olhou-a diretamente nos olhos. Eu digo, você está realmente bem com isso? A atitude de Roja não era séria. Esta foi a primeira vez que Hancock viu um vice-almirante que não era sério e o mais importante, ele era muito jovem. Mesmo assim, ele não foi afetado por seus encantos. Como isso pode ser? Hancock tinha absoluta confiança em seu próprio charme. Seja homem ou mulher, eles não seriam capazes de resistir aos seus encantos. Mas Roja não o fez e ela não conseguia acreditar. Não importa quem seja, todos reconhecerão esta imperatriz porque esta imperatriz é realmente linda. Roja. Embora Roja tivesse alguma lembrança disso, mas ao testemunhar e ouvir aquelas palavras narcisistas, Roja ficou com a boca trêmula.
Capítulo 133. Isso não é suficiente? O charme de Hancock não foi completamente ineficaz contra Roja, mas no momento em que ele foi afetado, a espada da alma o destruiu. Não permitirei que nada acontecesse ao espírito de Roja, mesmo que fosse um Oshoku de um dos Yonkou. Claro, isso não afetou a apreciação de Roja pela beleza, mas os atuais gestos e palavras narcisistas. O rosto de Roja estava cheio de linhas pretas, então ele decidiu ignorar e disse diretamente: você está dizendo que não quer ser um dos Shichibukai, certo? Que cara rude! Vendo Roja ainda não afetado por seu charme, Hancock não conseguia acreditar. Ela absolutamente não conseguia acreditar que alguém pudesse resistir ao seu charme, principalmente ele escondia isso em seu coração. Então, no momento seguinte, Hancock olhou para baixo e colocou as mãos em formato de coração. Mesmo com apenas a ideia escondida em seu coração, vou deixá-la sair. Mero. Zumbir. Uma luz rosa em forma de coração voou de suas mãos. Todos os fuzileiros navais que estavam obcecados com seu visual de repente se transformaram em pedra. O resultado deixou Hancock satisfeito. Mas ela ficou chocada. Parado na frente dela, Roja ainda era o mesmo. Ele não se transformou em pedra. Este é o seu poder de fruta do diabo. Uma luz brilhou nos olhos de Roja. Com sua velocidade, ele poderia evitar a habilidade dela sem problemas, mas ele sentiu que essa habilidade não teria nenhum efeito sobre ele. Quando tocou, seu poder espiritual forçou diretamente esse poder. Você realmente, como poderia? Desta vez, Hancock ficou completamente chocado. Ela não acreditava que seu charme não fosse eficaz em Roja, mas ele não usou seu Oshoku e nada aconteceu com ele. Se é você quem está gostando, não vai se chamar charme, certo? Roja olhou para Hancock com um sorriso demoníaco e disse: bem, o tempo do bullshit acabou, venha e assine o documento para ser um Shichibukai e devolva meu subordinado. Hancock olhou para ele e após ouvir sua frase disse imediatamente não. Viz. No momento seguinte, Hancock correu diretamente em direção a Roja e deu um chute em Yu. O chute poderia ser descrito como o chute perfeito, o ângulo e a força tudo era perfeito. Vendo Hancock atacando, Roja balançou a cabeça e não puxou a espada da bainha, ele a usou assim para bloquear o chute dela. Bang! Quando o chute atingiu a bainha, um som estrondoso foi ouvido e o ar tremeu. Diante dessa força, Roja não se moveu, apenas ficou assim, sem se mover ou mesmo tremer. Esse cara é forte. Hancock finalmente entrou em pânico, ela lutou com os fuzileiros navais antes e conhecia a força dos vice-almirantes. Ela sempre teve a vantagem e eles não podiam ser seus oponentes. Mas não só o charme dela não é eficaz contra Roja, mesmo em combate corpo a corpo, ela não é sua oponente. Perfume fêmur. Hancock se virou e chutou com a outra perna. Essa foi por pouco. Roja disse calmamente e desta vez usou as mãos cobertas com a ki para receber o chute. Eles foram pegos em uma posição muito indecente. Roja não olhou para lugar nenhum e disse levemente: isso não é suficiente? Ouvir as palavras arrogantes de Roja deixou Hancock furioso. Quando ela era jovem, ela foi escravizada pelos dragões celestiais, que a trataram com a mesma atitude. Quando ela finalmente escapou e seu status de escrava não era conhecido por ninguém, ela retornou para a Amazon Lily e se tornou diretamente a imperatriz. Ela também despertou seu Oshoku aqui. Mas a atitude de Roja não era exatamente a mesma daqueles dragões celestiais. Sua atitude era mais como a de um adulto ensinando uma criança. Como se ela fosse uma criança travessa e Roja fosse o mais velho que a estava repreendendo levemente. Esse sentimento fez Hancock enlouquecer. Seu desgraçado. Solte. Lutando um pouco, ela descobriu que não conseguia se soltar das mãos dele, sua força era inferior à de Roja, então ela só conseguia gritar na cara dele. Roja não continuou a segurá-la e a soltou diretamente. Recuou e olhou para ela com calma, como se estivesse observando uma garotinha fofa. Hancock sabia que ela não era sua oponente, ela torceu as sobrancelhas e pulou para trás. Ebiine-sama, você está bem? Uma expressão de tensão estava nos olhos de Hancock. Os guerreiros não puderam ver o que aconteceu, mas puderam ouvir. Quando estavam prestes a subir, Hancock desceu. Alguns guerreiros seguravam suas armas com um olhar penetrante e olhavam para o navio de guerra. Vão embora, fuzileiros navais. Alguém gritou e os guerreiros estavam prontos para atacar. Mas no momento seguinte, Hancock estremeceu quando uma atmosfera aterrorizante irrompeu do navio de guerra e se espalhou em todas as direções. Piso, piso, piso. Roja, passo a passo, ficou na beira do navio de guerra. Tudo ficou em silêncio. Sopro. Com o Oshoku de Roja, os guerreiros começaram a cair com um som de sopro. Sopro, sopro, sopro. Como peças de dominó, uma por uma, todas caíram. Finalmente, apenas algumas pessoas ainda estavam de pé com horror estampado em seus rostos. Isso é, o Oshoku. Aqui. Não apenas eles, até mesmo Hancock ficou chocado porque este Oshoku era muito mais forte que o dela. Na ilha, a maioria dos guerreiros teve alguma resistência ao Oshoku devido ao seu uso, mas o Oshoku de Roja fez a maioria deles desmaiar. Muito poucos conseguiam manter a consciência, e aqueles que tinham a testa cheia de suor e os corpos tremiam de medo. Até mesmo ela que possui o Oshoku foi um pouco afetada. Que Oshoku aterrorizante! Capítulo 134. Não sair a menos que você concorde. Anisama. Anisama. Aquele homem. As testas das duas irmãs de Hancock estavam cheias de suor frio, elas não puderam deixar de recuar ao lado de Hancock e olhar nervosamente para Roja, que estava parado na borda do navio de guerra. Roja ficou lá e retraiu seu Oshoku, mas a sensação ainda estava lá. Você causou problemas suficientes agora? Roja apreciava Hancock, seja seu charme ou temperamento, eles eram perfeitos em suas memórias. O único problema é que ela é muito teimosa. Hancock provavelmente tem 19 anos agora, apenas um ano mais novo que ele, basicamente, eles tinham a mesma idade. Hancock olhou para Roja e mordeu os lábios. Ela não sabia como responder sua pergunta.
Esta pergunta não pode ser respondida. Quer ela diga que é suficiente ou não, ela pareceria uma criança causando problemas. Como poderia haver um homem neste mundo que pudesse resistir ao meu charme? Os olhos de Hancock mostravam sua relutância. As frutas que ela comia a elogiavam muito. Com seu charme e suas frutas ela poderia fazer qualquer coisa. É a primeira vez que alguém não foi afetado. O charme de Hancock deixará um impacto em basicamente todos, mas o impacto difere de um para outro. Por exemplo, Aokiji e os outros almirantes teriam um impacto muito pequeno que poderiam facilmente suprimir. Sim, ele deve estar se reprimindo. Hancock pensou, mas ela não conseguia acreditar em sua própria ideia porque antes, quando ela usou seu mero, Roja não estava usando aqui. Querer que eu saia e coopere com o governo mundial e seja um dos Shichibukai é absolutamente impossível. Hancock respirou fundo e disse friamente. Roja balançou levemente a cabeça e disse, essa identidade é muito importante para você, deve permitir que você proteja esta ilha. Neste momento, Nihonbeaki foi jogado fora de repente, sem que ninguém soubesse como, voltou e olhou profundamente para Roja, depois se virou para Hancock e disse, Ebiime, o que ele disse está certo. Se você recusar desta vez, então da próxima vez a marinha enviará pelo menos 5 navios de guerra e seremos eliminados sem lutar. Nihonbea ficou muito chocado quando Roja usou o Aoshoku. Com um Aoshoku tão forte, como ele poderia ser um fuzileiro naval? Esse assunto a deixou intrigada e agora ela não podia simplesmente perguntar a Roja, mas como ele tinha Aoshoku, ele não era igual aos fuzileiros navais. A partir daquele Aoshoku forte, Roja certamente não era o cão do governo mundial, porque esses cães não seriam capazes de usar o Aoshoku. Além disso, não vamos dizer que os fuzileiros navais agirão. O poder deste homem por si só acabaria com todos nós sem que nenhum de nós resistisse. Nihonbea continuou a persuadir Hancock. Mesmo que o país seja destruído, não concordarei. Hancock respirou fundo. Ela não poderia ceder porque ela é a Imperatriz Cobra. Ela tem Aoshoku, somente aqueles que não cederem poderão usá-lo. Como ela não queria ceder, Roja apreciava esse caráter dela. Este é o temperamento que faz os reis, nunca cedendo sempre estando no topo. Esta foi a graça de Boa Nock. Mas originalmente Boa Hancock aceitou o convite, então Roja certamente a faria concordar. E esta é sua primeira missão como vice-almirante. Ele não fez sua primeira missão para ser um fracasso. Ok. Roja ficou no navio de guerra olhando para Hancock. Ele balançou a cabeça levemente e disse com um sorriso, não irei embora até que você concorde. Bem, fique aí para sempre. Hancock viu que Roja não atacaria e ela mesma não queria mais enfrentar Roja. Ela não hesitou e começou a deixar o local de volta ao castelo enquanto deixava Roja lá. Ebiime você? Nihonbea queria bater nela com seu bastão de cobra, mas isso era impossível porque Hancock é realmente poderoso. Depois de olhar para Hancock, Nihonbea suspirou e olhou para Roja com apreensão. Que? Não se preocupe, não estou aqui para destruir a ilha, mas para recrutá-la antes que ela concorde que não vou deixar a ilha e também preciso que ela faça meu soldado voltar ao normal. Vou perguntar a ela. Ao ouvir as palavras de Roja, Nihonbea suspirou de alívio. A tolerância de Roja é difícil de entender, basicamente, todo mundo que tem Aoshoku só fará coisas do seu agrado. Assim, as pessoas não se importarão em serem ofendidas como Shanks. E algumas pessoas não serão capazes de ser nem um pouco desrespeitosas com elas ou destruirão toda a ilha daquela pessoa. Embora Nihonbea não tenha visto o que aconteceu, parece que algo aconteceu no navio de guerra. Capítulo 135. Obrigado pela sua hospitalidade. Roja não tinha um hobby de matar. Hancock também tinha Aoshoku e ela sempre faz o que gosta. No castelo Kuja, Hancock recostou-se em um sofá macio, esfregando suavemente as sobrancelhas com as mãos, ela não pôde evitar morder os lábios. Esta foi a primeira vez que ela sofreu uma perda tão grande. Ela não poderia lutar contra Roja, então só poderia retornar ao palácio de mau humor. É absolutamente impossível. Não vou concordar em ser um Shichibukai. Não importa o que aconteça, e não vou recusar seus subordinados também. Hancock parecia firme, o que exalava um tipo diferente de charme. As guardas estavam completamente cativadas. A Amazon Lily proíbe a entrada de homens nesta ilha, mas diante dela, seja homem ou mulher, não há ninguém que resista ao seu encanto. Ebiime-sama, você deveria fazer sua refeição. Depois de um tempo, a mulher parada na porta respirava apressadamente e finalmente se recuperou do charme de Hancock. Eu não quero comer. Hancock balançou a cabeça e a empregada não falou mais. Aos poucos, Hancock ajustou seu humor e sentiu fome. Então ela se levantou e disse à empregada, prepare o jantar? Ela só disse que não queria comer e agora disse que queria comer. Hancock sempre foi assim, até a empregada parece estar acostumada. Como Hancock era a imperatriz, certamente existe uma grande sala de jantar, com uma mesa redonda no meio. Colocado naquela mesa está de tudo, desde sobremesa até carne e vegetais. Muitos tipos de comida requintada estavam presentes na mesa. Hancock jogou o que aconteceu na nuca e começou a saborear sua refeição. A empregada estava naturalmente longe e quieta para não incomodar Hancock. No entanto, um som foi ouvido de repente. Sim, o jantar está pronto, então vou me servir. Todos no castelo pareciam muito assustados. A figura entra como se fosse a casa dele e ficou ao lado da mesa e pegou a sobremesa da mesa e colocou na boca. A figura era, claro, de Roja. A empregada viu isso e os olhos deles estavam prestes a saltar das órbitas. Ele parecia igual ao seu no próprio quarto. Ele acabou de entrar e começou a comer. Eles até esqueceram de bloquear seu caminho. Até Hancock olhou para ele atordoado. Ela estava gostando do bolo e de repente ele simplesmente pegou a outra metade e colocou na boca. Esta é realmente a comida da imperatriz. Tem um gosto muito bom. Roja estava comendo enquanto comentava sobre a comida, elogiava a comida dela, ao mesmo tempo que apreciava a expressão dela. Quem permitiu que você viesse aqui?
Hancock finalmente estourou. Acompanhada do olhar assassino, a mesa toda quebrou e a comida foi jogada para todo lado. Roja segurou um prato e continuou a comer. Que pena, mas estou quase cheio. Roja ignorou tudo enquanto Hancock se tornava violento. Usando o Kimbushoku Aki, ele evitou os ataques dela e terminou o prato em suas mãos, então bateu palmas. Bang! Obrigado por sua hospitalidade. Depois que Roja deixou o castelo enquanto acenava para ela, Hancock ficou lá e olhou para Roja que desapareceu. Seus punhos estavam cerrados e se olhares pudessem matar. Então Roja já estaria morto. Droga, droga, droga. Finalmente Hancock desabafou sua raiva na mesa quebrada. A empregada estava realmente assustada e escondida longe. Por ousar ser rude com Hancock, todos odiavam Roja, mas inexplicavelmente tinham um pouco de admiração por ele. Ousando fazer algo assim nesta ilha, talvez apenas Roja pudesse fazer isso. Os homens são sempre tão dominadores? As empregadas quase não viram nenhum homem em suas vidas. Hancock quase destruiu todo o refeitório. Finalmente ela se sentiu cansada e parou. Desde que conheceu Roja, apenas meio dia se passou, foi como se fosse meio ano, o que a fez se sentir muito cansada. Então ela foi para o quarto dormir. Ela decidiu forçar qualquer ideia sobre Roja em sua cabeça, caso contrário, se ela continuasse a pensar nele, ela poderia enlouquecer. Mas quase no momento em que Hancock tirou o casaco, pronta para se deitar na cama, ela viu que havia uma silhueta na cama. Quem mais poderia ser? Capítulo 136. A mudança. Roja olhou confuso para Hancock e disse, bem, sua cama é mais confortável do que a do navio de guerra, então vou dormir aqui, veja onde dormir. Roja se virou e voltou a dormir. Ele não se importava com as linhas pretas na testa de Hancock ou com sua raiva que estava prestes a explodir como um vulcão. Saia desta cama de imperatriz. Este rugido foi ouvido por todas as pessoas da ilha. Inúmeros guardas correram para a sala. Roja não esperou eles entrarem e usou seu Aki. Todos eles ficaram inconscientes. Não corra à noite e vá dormir. Roja se levantou e foi para o lado da janela, enquanto Hancock olhou para a janela e mordeu os dentes. Depois de causar tantos problemas, você não está cansado? Roja olhou para Hancock, balançou a cabeça e disse, bem, se você não dormir, ficará doente. Depois de falar, Roja não se importou com a expressão que Hancock estava fazendo, ele pulou diretamente da janela. Hancock estava prestes a enlouquecer. Quem está doente no final? Hancock sentiu que, comparado com as lutas que travou nos últimos anos, lidar com Roja é mais cansativo. Ela não pensou mais em Roja quando foi diretamente para o sofá descansar. Se ela não descansasse, ela sentiria que iria enlouquecer. Embora o sofá não fosse tão confortável quanto a cama, ela conseguia descansar. Ela pensou que se Roja não aparecesse dormindo no chão, ela se sentiria confortável. Depois de dormir e acordar, o pesadelo continua. Ei, seu café da manhã parece muito saboroso. Onde você costuma tomar banho? Você não toma banho? Faz muito tempo que venho aqui e não tomo banho. Você se importa se eu comer com você? Roja estava passeando casualmente pelo palácio como se fosse sua casa. Muitos lugares do castelo foram destruídos nos últimos dias e os guardas estavam reconstruindo desesperadamente. Quanto a Roja, eles não podem fazer nada. Com apenas seu Oshoku ele poderia derrotar todos eles se tentassem qualquer coisa. Roja os mandaria para o Sleep. Hancock sentia que Roja era seu pesadelo. Ela tinha medo que ele surgisse sempre que ela estivesse sozinha, e em cada canto seu rosto aparecesse. Hancock estava sentada em transe enquanto segurava uma taça de vinho tinto. Silenciosamente Roja apareceu ao lado dela, pegou o copo de sua mão, bebeu e disse, este é um vinho muito bom. Hancock viu Roja e se sentiu realmente impotente. Agora, você não quer que eu vá embora? Roja sorriu enquanto estava sentado lá. Se ela assinar o contrato do Shishibukai e recusar seus subordinados, ele partirá diretamente. Hancock olhou para Roja e pela primeira vez ela não gritou com ele com raiva. Por que um homem como você está com a marinha? Por que você está com o governo mundial? Nos últimos dias, Hancock sabia que tipo de pessoa é Roja. Ele definitivamente tem seus próprios caminhos. Ele não era do tipo que recebia ordens. Ele não colocava nada em seus olhos enquanto olhava o mundo de cima. Esta parece ser a razão do seu forte Oshoku. Para tal homem estar com a marinha era algo que Hancock não conseguia entender. Vendo que Hancock não queria mais brigar, Roja riu enquanto dizia calmamente. Quem lhe disse que tenho o governo mundial sob meus olhos? Então você. Hancock não achou a resposta surpreendente, mas ela ainda não conseguia entender porque ele era fuzileiro naval. Neste mundo, ninguém pode me dar ordens, seja a marinha ou o governo mundial. Se você perguntar para quem estou trabalhando, então direi que só faço as coisas para mim. A razão pela qual estou na marinha é porque é interessante. Disse Roja enquanto brincava com o copo na mão. Isso responde à sua pergunta? Hancock ouviu Roja e uma luz brilhou em seus olhos. Só porque é interessante? Isto é, o fato de você estar na marinha. Roja sorriu e disse diretamente interrompendo-a. Você conhece o exército revolucionário? Sim. Hancock acenou com a cabeça. Embora ela fosse autoritária, ela não era idiota, ela sabia muitas coisas. O líder do exército revolucionário se chama Monk. The Dragon, e meu nome é Monk. Roja. Roja sorriu para Hancock e vendeu diretamente seu primo. Capítulo 137. Tarefa concluída. Hancock ouviu o nome de Roja ultimamente, mas ela ouviu de Nionbea, então não prestou atenção. Ao ouvir as palavras de Roja sobre o exército revolucionário, o rosto de Hancock revelou uma expressão espantada. O Aki de Roja era absolutamente um fato muito claro para o que ele estava dizendo. Então você, agora só me importa se você assina o contrato do Shishibukai ou não, certo?
Roja sorriu para Hancock, tirou um documento e colocou-o na frente de Hancock. Hancock olhou para Roja com uma expressão complexa. Ela mordeu os lábios, pegou o documento e assinou seu nome. Após a assinatura deste documento, a Marinha não entrará no raio de 3 quilômetros da ilha conforme o acordo. Hancock jogou o documento para Roja e disse enquanto se levantava. Roja pegou o documento e acenou com a cabeça. Sim. Bem. Hancock fechou ligeiramente os olhos, respirou fundo e depois abriu os olhos novamente, disse ela diretamente para Roja. Então em seguida preciso devolver seu subordinado e você irá para muito, muito longe da ilha e nunca mais voltará. Puxa, Roja que Hancock voltou novamente e ficou surpreso. Parece que o plano que ele executou nos últimos dias não deu certo. Bem, geralmente as pessoas não falam comigo assim. Falar rudemente sem honoríficos não é nada bonito. Roja também se levantou, disse ele calmamente a Hancock e de repente, com a velocidade da luz, ele estendeu a mão e apertou o rostinho de Hancock. Hancock não conseguiu reagir e ficou atordoado em seu lugar. Quando ela estava prestes a reagir, Roja já havia desaparecido. Felizmente nos últimos dias, Hancock estava quase acostumado com seu comportamento, ela suspirou e olhou para a direção que ele partiu com um sentimento complexo. O navio de guerra deixou lentamente a ilha. Todos os fuzileiros navais do navio de guerra voltaram ao normal. Se ele estivesse completamente impaciente com Hancock, isso teria sido impossível. Nos últimos dias, ele estava tentando mudar o comportamento de Hancock. Bem, parece que no final, ainda não consegui fazer isso. Roja olhou para longe e sorriu um pouco, depois se virou e entrou em sua cabine. Ainda há uma chance de eles se encontrarem novamente. Roja não se importava com seu antigo status de escrava, pois os chamados nobres mundiais, Roja os odiava até os ossos. Roja estava planejando jogar todos eles na prisão. Bem, quando ele se tornar o rei da marinha, se aqueles 5 velhos ou os nobres disserem algo desagradável, ele irá prendê-los. Roja pensou aqui e não pôde deixar de sorrir. O navio de guerra passou novamente pelo cinturão calmo. Junto com a estrada eles encontraram um rei do mar, mas Roja o acertou com um golpe. Depois disso não houve nenhum acidente quando eles retornaram ao quartel-general. Roja foi entregar diretamente o documento que foi cantado por Hancock para Sengoku. Roja veio várias vezes ao escritório de Sengoku, mas ele sempre estava com Garp. Essa é a primeira vez que ele foi sozinho. Roja, você está de volta. Sengoku estava sentado em sua mesa com uma pilha de documentos na frente dele. Ao ver Roja, ele sorriu diretamente e disse em tom amigável. Como foi? Sucesso. Roja pegou o documento e colocou sobre a mesa. Sengoku pegou o documento e olhou para ele, depois riu e disse. Essa mulher é muito forte. E dizem que o caráter dela é muito ruim. Quando foi sugerido para recrutamento para o Shichibukai, pensei que seria muito difícil. Roja ouviu as palavras de Sengoku e não pôde deixar de sentir que os últimos dias foram um feriado para ele. Claro, Roja não diria isso. Não foi tão difícil. Roja acenou com a cabeça com um olhar de eu não me importo. Vendo isso, Sengoku gostou da expressão de Roja. Ele pensou que se demorou tanto, deve ter sido difícil, e ainda assim ele parecia não se importar. Bem, porque é uma tarefa especial. Quando concluída você receberá 10.000 pontos. Ao dizer isso, Sengoku colocou o documento em uma sacola ao lado dele. A recompensa de Hancock ainda não atingiu 100 milhões de frutas vermelhas, mas os 10.000 pontos não estavam relacionados à sua recompensa. Estavam relacionados ao perigo que aquela pessoa representava para o governo mundial. Quantos pontos eu tenho agora? Roja não perguntou a Sengoku, mas estava falando sozinho. Provavelmente tenho mais de 80.000 pontos. Roja não calculou com precisão. Agora ele poderia simplesmente capturar piratas com 300 milhões de recompensas facilmente. Então chegar a 200.000 pontos é fácil. Tudo que ele precisa agora é ficar mais poderoso que um almirante. Pensando aqui, Roja disse, se não houver mais nada, voltarei. Roja olhou para Sengoku, assentiu e se virou para sair. Capítulo 138. Retorno à Amazon Lily. Não se preocupe. Sengoku olhou para Roja saindo, ele disse e acenou para Roja. Você pode ter que voltar para a Amazon Lily novamente. Depois que os Shichibukai forem selecionados, precisamos fazer uma reunião com eles e esperamos que não obedeçam, então teremos que usar videochamadas para isso. Nesse momento você terá que entregar a câmera Denden Mushi para a Amazon Lily. Entendido. Roja assentiu com a cabeça. Com eles recém sendo recrutados, não há como eles virem obedientemente para uma reunião, a única maneira é através de chamadas. A força do Shichibukai não é fraca. Por exemplo, do Flamingo ele não pode ser comparado aos 3 almirantes, mas ele não é muito mais fraco, em um contra um ele lhes dará alguns problemas para vencê-lo. Claro, espancar e matar são diferentes. Sem mencionar Miel, o espadachim mais forte do mundo. Mesmo Roja não consegue julgar com precisão o poder dessa pessoa, mas ele pelo menos tem um poder comparável ao dos almirantes. Ou então o chamado espadachim mais forte do mundo são apenas palavras. Se essas pessoas vierem ao mesmo local para uma reunião, com o esforço combinado dos 3 almirantes e do Sengoku, poderão suprimi-las, mas não conseguirão realizar uma reunião pacífica. Além disso, se o governo mundial fizesse isso para suprimir esses 7, isso seria realmente estúpido. Mesmo que suprimam esses 7, outros 8 surgirão. Os Yonkou ainda estão lá e os piratas não acabarão. Essas coisas passaram pela mente de Roja, então ele balançou a cabeça e saiu do escritório de Sengoku. Roja raramente considera o equilíbrio neste mundo, mas isso não significa que ele não entende. É fácil de entender, mas ele é muito preguiçoso. Se não fosse porque ele apreciava Hancock, ele não iria na próxima vez. Depois de sair do escritório, Roja foi diretamente para sua casa, descansou por um dia e depois começou a prática chata novamente. Ele não sabia porque antes conseguia suportar a prática chata sem nenhum sentimento, mas agora ele frequentemente se sentia impaciente e em sua mente, uma figura sempre piscava. Suas lembranças dos dias que passou em Amazon Lily sempre passam em sua mente. Roja não odiava esse sentimento.
Quando viu Hancock pela primeira vez, ele realmente a apreciou. Ela era mais perfeita do que ele imaginava antes. Por ter sido tão rude no início, Roja usou um método nem tão difícil nem tão suave durante os poucos dias em que ficou lá. Depois de alguns dias, ele aceitou assinar o acordo. Ocasionalmente há algum contato íntimo. Ele se lembrava daquela fragrância, daquele rosto lindo e da pele branca. A expressão de Roja não mudou, mas em seu coração, ele estava muito animado. Ele não era um santo, só que sua alma é mais forte que a dos outros, ele consegue controlar melhor suas emoções, não era desprovido de emoções. Ao mesmo tempo, na ilha, Hancock também se lembrava dos últimos dias, ela era a mesma que realmente não conseguia esquecê-lo. Depois de alguns dias da partida dele, quando ela come, ela sempre olhava para o canto, mas aquela pessoa não estava lá. Suas memórias começaram a ficar nebulosas com o tempo, mas a figura e a aparência de Roja não conseguia esquecê-los. Ela não conhecia claramente o temperamento de Roja. Ele se daria ao trabalho de rejeitar uma ordem do governo mundial. Quanto mais ela pensava, mais ela não queria encontrar Roja novamente. Eles eram diferentes, seja em seus pensamentos ou em seu comportamento. Um mês depois, finalmente os Shichibukai foram recrutados. Parece que eles não mudaram, mesmo do Flamingo era um deles. Bartolomeu Kuma, Drácula Miel, Boa Hancock, Don Quixote do Flamingo, Jinbei, Jeco Moria, Crocodilo. Um total de 7 pessoas, cada uma delas famosa na Grand Line quando assinaram os documentos e se tornaram Shichibukai. O mundo ficou chocado. E alguns dias depois, Roja estava em seu navio de guerra voltando para a Amazon Lily. Ele mais uma vez encontrará Hancock. Roja estava no convés com o rosto inexpressivo, mas em seu coração havia um sentimento estranho. Vice-almirante Roja. Roja ouviu a voz do oficial vindo do lado, o que perturbou seu pensamento. Não poderemos ir depois de atingir a distância de 3 quilômetros. Bem, são apenas 3 quilômetros. Roja acenou com a cabeça para o oficial. O oficial emitiu uma ordem para que o navio de guerra diminuísse a velocidade e parasse. Hoje Roja usava seu Oshoku sempre que se encontrava com um rei do mar, então ou eles desmaiam ou se rendem. Mas o estranho é que os navios dos guardas não reagiram e não houve nenhum movimento na ilha. O que está acontecendo? Roja olhou para longe, não há movimento algum na ilha. Roja não pôde deixar de franzir a testa. Embora o navio de guerra não tenha atracado na costa da ilha, são apenas 3 quilômetros em mar aberto. Se você não consegue ver, você é cego. Há algo errado. Vendo que não havia nenhum movimento na ilha, Roja emitiu uma ordem. Eu irei para a ilha, não saia daqui, espere meu retorno. Vou deixar alguns reis do mar guardarem o navio de guerra e eu irei em um, então não se preocupe. Depois disso, Roja não esperou a resposta deles. De repente, ele pulou nas costas de um dos reis do mar. Roja caiu nas costas de um dos reis do mar. O rei do mar sabia da intenção de Roja e imediatamente carregou Roja em direção à ilha. O resto dos reis do mar não se moveu, permaneceram ao lado do navio de guerra como guardiões de plantão. Capítulo 139. Tomando banho. Na ilha, muitos soldados estavam nervosos e vigilantes, olharam para o navio de guerra e queriam reportar a Hancock, mas não conseguiram. O castelo cuja estava bloqueado e ninguém tinha permissão para entrar. Uma líder parecida com uma mulher olhou para os guerreiros e disse, Ebiimi-sama está tomando banho, não deixe nenhum daqueles fuzileiros navais chegar perto. Na ilha, todos os guerreiros acreditavam que Hancock e suas 2 irmãs foram amaldiçoadas, suas costas não deveriam ser mostradas a ninguém ou elas virariam pedra. Portanto, sempre que Hancock tomava banho, todo o castelo ficava bloqueado e ninguém tinha permissão para entrar. Sim. De repente, uma pequena sombra apareceu no mar, uma silhueta que se movia no mar em direção à ilha. O enorme corpo do rei do mar estava debaixo d'água. A figura dessa pessoa era muito pequena, e como os guerreiros estavam olhando para o navio de guerra, eles só o notaram quando ele estava bem perto. Aquele homem. Ao ver Roja, os guerreiros ficaram surpresos. Eles experimentaram o poder de Roja inúmeras vezes. Quando Roja estava aqui, ninguém estava preocupado com seu sono. Eles poderiam dormir a qualquer hora e em qualquer lugar. Ele pode voar? Não, não o deixe entrar. Observando Roja chegando, suas testas estavam cheias de suor frio, embora eles só vissem sua sombra, mas cerraram os dentes e seguraram as armas. Quando Roja estava perto da costa, os guerreiros começaram a atirar flechas nele. Rugido. Aos olhos dos guerreiros, uma enorme cauda surgiu do mar e atingiu a costa. Roja desceu suavemente da cauda, virou-se para o rei do mar e assentiu levemente. Ele não olhou para aqueles guerreiros enquanto desaparecia diretamente na ilha. Esses guerreiros viram reis do mar e controlaram alguns, mas nunca viram um desse tamanho antes. Juntamente com medo, eles se esqueceram de bloquear o caminho de Roja e reagiram apenas quando Roja já havia desaparecido. Ruim. Isso é ruim. Apresse-se e informe Ebiimi-sama. A costa ficou instantaneamente em caos. E neste momento Roja estava se movendo muito rápido usando Muok e Soru até aparecer no topo do castelo de Kuja. Ele usou Kenbun-shoku aqui para procurar a localização de Hancock e quando fez, foi diretamente em direção a ela. Ele viu a sombra de uma pessoa usando Kenbun-shoku aqui e no instante seguinte aquela imagem passou pela sua cabeça. Como o castelo foi destruído e reconstruído muitas vezes na última vez que ele esteve aqui, não havia quarto fixo para Hancock, mesmo que haja, ele não se lembrará disso. E o número de vezes que ele entrou no castelo da última vez foi numeroso, então era como se fosse sua segunda casa. Ele continuou descendo e caiu diretamente em uma sala cheia de vapor. Ao ver esse ambiente, ficou atordoado. Isso é. Como esperado, na frente dele no banho com este ao seu redor. Ele viu uma figura maravilhosa parada ali atordoada e olhando para ele enquanto ele também olhava para ela. Embora haja vapor, ele pôde ver e viu as costas de Hancock, a marca de escravo do dragão celestial.
Roja e Hancock pararam assim e a atmosfera ficou estranha. No momento seguinte, duas vozes ansiosas foram ouvidas do lado de fora e duas sombras entraram diretamente. Eram as duas irmãs de Hancock. Annie-sama, isso é ruim. O fuzileiro naval de antes. Ah! Sandersonia e Marigold viram a cena à sua frente, ficaram lentos e os sons pararam. Os olhos de Hancock foram despertados pela voz de suas duas irmãs. Após o choque, seu rosto afundou, ela mordeu levemente os lábios e virou o corpo para encarar Roja e recuou. Bem, Roja queria ver este lado e não o outro com a marca de escravo. Vendo Hancock recuar, as duas irmãs reagiram e cobriram seu corpo. Ele viu minhas costas. A respiração de Hancock parecia pesada, enquanto ela mordia os lábios com força, até mesmo um traço de sangue apareceu. As duas irmãs pegaram as armas nas mãos, seus rostos estavam pálidos de medo. Eles olharam para Roja, mas não conseguiram esconder o medo que sentiam daquele homem. Na frente de Roja, eles não conseguiriam levantar a arma se ele quisesse. Na frente das três irmãs pálidas, Roja estava parado ali e aparentemente se recuperou. Ele olhou para Hancock impotente enquanto dizia: se eu disser que não vi nada, você acreditaria em mim? Hancock. Sandersonia. Calêndula. Capítulo 140. A mudança. Talvez porque eles soubessem que não poderiam derrotar Roja, Hancock estava desesperado, ela mordeu os lábios e disse a Roja: você já deveria saber o que essas marcas significam. Roja assentiu com a cabeça e disse suavemente: marca de escravo do dragão celestial. Ao ouvir as palavras de Roja, o coração de Hancock estremeceu ligeiramente e seus olhos tremeram. Como mulher pirata, ela tinha seu orgulho, e esse é o ponto que mais fere seu orgulho. A marca que estava em suas costas era a marca de escravo do dragão celestial e não podia ser removida. Mesmo que tenha sido cortado, ele crescerá novamente com sua carne. Esse símbolo representará eternamente seu status de escrava. Hancock e suas duas irmãs esconderam essa verdade com a maldição da mentira. Nenhuma força ousaria proteger um escravo dos dragões celestiais. E se os dragões celestiais não se importassem com ela, então é melhor, caso contrário apenas o Yonkou seria capaz de protegê-la. E com seu orgulho, ela não queria buscar proteção. Então agora você. Hancock nunca expôs um olhar tão frágil antes. Mesmo quando foi capturada por traficantes de escravos, ela não estava tão frágil e ansiosa como estava agora. Roja olhou para Hancock e viu o nervosismo dela. Ele balançou a cabeça e disse: eu disse antes, comparado com aquela marca, gosto mais da vista frontal. Roja não sentiu nenhum desgosto quando viu a marca. Ele teve a ideia de assumir a responsabilidade pelo que viu. Ao ouvir as palavras de Roja, Hancock ficou chocado. Eu entendo. Olhando para o atordoado Hancock, Roja balançou a cabeça e disse: fique tranquilo, não importa a origem dessa marca. Não vou usá-la para controlar você e não direi uma palavra sobre isso. De repente, a tensão no coração das duas irmãs desapareceu quando elas respiraram fundo. Com aquele choco poderoso e tanta tolerância, era provavelmente impossível para Roja mentir sobre tais assuntos. O coração de Hancock se alegrou. Se Roja quisesse fazer alguma coisa, ninguém aqui poderia impedi-lo, e se o segredo vazasse, ela não poderia imaginar o que aconteceria. Conhecer um homem assim, eu realmente não sei se isso é uma sorte ou uma infelicidade para você, Ebiime. Niombea segurou sua bengala e apareceu passo a passo dentro da banheira. De onde você veio? Hancock ouviu as palavras de Niombea e se virou diretamente enquanto restaurava sua imagem de imperatriz, então gritou com ela. Niombea não prestou atenção em Hancock, ela foi até Roja e disse: por querer manter isso em segredo, agradeço em nome de Ebiime e de suas duas irmãs. Hancock olhou para Niombea e mal suprimiu sua vontade de expulsá-la. Ela deu um suspiro de alívio com a cabeça baixa. Não mencione isso. Roja olhou para Niombea e disse novamente: se não houver mais nada, eu irei primeiro, você vista algumas roupas e nos veremos daqui a pouco. Ele olhou para Hancock e disse com um sorriso: sim, só mais uma coisa. Se você quer que eu assuma a responsabilidade, não é impossível para mim fazê-lo. Depois que ele entrou em contato com ela pela última vez, independentemente de seu temperamento, ela era uma imperadora incomparável, afinal. E pelo status dela de escrava com um pouco de privilégio, ele seria capaz de removê-lo. Contanto que ele alcance o 5º estágio e use o Shikai de Yamamoto, não será necessário muito esforço. Depois disso, Roja se virou e saiu. Tomar responsabilidade? Hancock olhou para as costas de Roja, seus olhos brilharam com uma luz complexa. Quando Roja soube de sua condição de escrava, ela não sabia mais como enfrentá-lo, seria impossível para ela ter sua arrogância anterior. A 3 quilômetros da ilha, o navio de guerra estava silenciosamente atracado lá. De repente, 2 barcos se aproximaram lentamente da frente do navio de guerra. Roja informou-lhes que retornaria com Hancock sobre o Dendenmushi. Roja pulou do barco e caiu no navio de guerra. Depois dele, Hancock também saltou suavemente da cabeça da cobra gigante para o navio de guerra. Desta vez, Hancock não transformou aqueles soldados em pedra, mas ela estava se movendo arrogantemente com Roja. Somente quando seus olhos caíram sobre Roja sua arrogância enfrentaria um pouco. Com Roja liderando, os dois entraram na cabana. Este era o escritório de Roja. A imagem de Roja mudou. Ele não era mais o vice-almirante quando foi até sua mesa depois de se esticar um pouco. Está quase na hora. Ok. Hancock acenou com a cabeça e não se sentou. Ela ficou lá em silêncio. Após a série de eventos, Hancock ainda não alcançou 100 pontos na visão de Roja, mas ainda deu a ela 70 pontos. Hancock não tratava mais Roja com aquela arrogância fria. Além disso, Roja sabia do segredo que ela mais queria esconder. Então, na frente dele, ela simplesmente não conseguia expressar a arrogância de antes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.